Ele está neste lugar. O Espírito de Deus está, aleluia, neste lugar. E eu posso sentir a presença dele. E a mudança, a transformação, a vida nova chegando. Há tempo novo chegando. Aleluia, para a tua vida. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais. Ele nos surpreende. Deus nunca dá só o que Ele promete. Ele dá sempre mais. Ele dá sempre mais. Parece que Deus, a dosagem de Deus parece que é para abençoar. Parece que Deus é generoso. Isso é para quem é generoso. Quem é generoso, aleluia. Deixa eu profetizar em nome de Jesus. Quem é generoso nunca dá só aquilo que nós pedimos, sempre dá mais. E Deus é generoso. Deus é generoso. E às vezes, muitas das vezes, Deus, a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha a generosidade de Deus. A gente nem pede, porque a gente não sabe pedir. A Bíblia diz que a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. Mas a gente imagina, a gente pensa. E Ele contempla o nosso pensamento. Ele está abençoando. E Ele abençoa. Às vezes pessoas menos notórias, menos notadas. Ele passa pela multidão. E tem aquela pessoa ali que ninguém dá nada, que ninguém está vendo. Mas Ele está vendo. E Ele está abençoando. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu esqueci o seu nome. Desculpa. Magno, isso. Esqueci mais não, Magno. Lembro do seu pai, o seu Arão. Magno, levanta a mão. Levanta a sua mão. Deus vai mudar completamente a tua vida. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Família, financeira. Aqueles improváveis, sabe? Que as pessoas olham, é improvável. Não, mas Deus conhece. E Deus sabe. E Ele está mudando a tua vida hoje. Deus está mudando porque Ele conhece. Quando Ele falou aqui, Ele lê os pensamentos. Ele sabe os pensamentos. Ele está falando. Em nome de Jesus. E por tabela, seu Arão, levanta a mão, porque Deus vai abençoar o seu também. Deus vai abrir as portas para a sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor crê. As portas vão se abrir para a sua vida. E o Senhor vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Aquilo que Deus fala, Ele faz. Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Eu já li, eu já preguei algum tempo atrás nessa passagem, mas em outra coisa que Deus colocou no meu coração. E hoje eu quero pregar diferente. Eu deixei isso aqui, vou tentar pregar com o microfone aqui, porque vou tentar fazer isso aqui hoje. Lucas 24, a partir do versículo 13. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho que me abaixar para poder chegar melhor. Diz assim: nesse mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que tinha havido e acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, Jesus se aproximou-se e foi com eles. Os olhos deles, porém, estavam como fechados, e eles não reconheceram. Jesus então perguntou, pode baixar um pouquinho, por favor? Jesus então perguntou, qual versículo eu estou aqui? 17. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles
pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá durante esses dias? Perguntou ele: quais? Respondeu eles: as que dizia a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo que dizia: ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse: ó tolos e tardio de coração para creres em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou o que lhe achavam em todas as escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde ia, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o sol já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e, abençoando, partiu e deu-lhe. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram uns ao outro: não ardia em nosso coração quando ele pelo caminho falava e quando nos abriu as escrituras? Na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como lhe tinha reconhecido o Senhor, quando ele partiu o pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem, Senhor, estar conosco, ministra aos nossos corações, pois necessitamos e precisamos de Ti, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, naquela época, no tempo que Jesus se apresentou, que Jesus apareceu, o povo judeu estava vivendo sobre um tormento, uma invasão do povo romano. Os soldados romanos dominavam a Judéia e a Palestina naquela época. Eles cobravam impostos maiores do povo. E os publicanos judeus, aqueles que se vendiam para os romanos, cobrava ainda mais dos próprios judeus. Por isso que os publicanos eram odiados pelos judeus, porque sendo judeus ainda cobrava mais do próprio povo judeu. E havia um tipo de escravidão naquela época, de forma que o povo estava vivendo atormentado, escravizado, policiado, sofrendo e esperando uma profecia que no tempo certo, na hora certa, o Messias, o Cristo, o Salvador iria vir, iria salvar, iria reinar sobre o povo judeu. E de repente aparece um homem chamado João Batista. E João Batista começa a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E perguntaram para João: és tu o Cristo? E ele disse: olha, não sou digno nem de desatar
as sandálias dos seus pés. E de repente João estava batizando e Jesus aparece diante dele, e João Batista diante de uma grande multidão, uma expectativa, que as pessoas ainda pensavam que João era o Cristo, que João era o Salvador, e de repente João ouviu da parte de Deus dizendo aí: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprar, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu amo, em quem eu tenho prazer sobre ele. E João Batista aponta e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. E de repente as pessoas ficam pasmas e param, porque ouvia as profecias, as mensagens de João Batista, que é o profeta. E de repente João diz assim: eu que careço ser batizado por ti, e tu vem a mim. E Jesus disse: para que se cumpra todas as escrituras, façais. E a Bíblia diz que na hora que Jesus foi batizado, uma voz bradou do céu. O Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre João. Aleluia. E dali Jesus começa o seu ministério. A Bíblia diz que os discípulos estavam pescando, e de repente Jesus, ele chega e manda os discípulos, que não tinham pescado nada aquela noite, jogar a rede à direita. E os discípulos dizem: Senhor, olha, nós conhecemos isso aqui, nós conhecemos o mar, já está de manhã, já não tem mais peixe. Jesus joga a rede à direita. E jogaram a rede à direita e pegaram grandes peixes. E Jesus falou para o discípulo: vem, e eu vos farei pescadores de homens. E ele foi arrecadando, ele foi reunindo, ele foi chamando. Ele chega para Mateus, chamado Levi, publicano, sabe, cobrador de impostos. Ele diz assim: deixa tudo isso e me segue. E a Bíblia diz que Levi deixa todo aquilo ali e vai seguindo a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chega para os paralíticos e diz: levanta e anda. E a Bíblia diz que Jesus vai andando e vai vendo os cegos, os paralíticos vão andando, os cegos vão enxergando. A Bíblia diz que ele chega para um tal de Natanael, que também era discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que quando Filipe chega com Natanael, Filipe diz para Natanael, diz assim: olha, encontramos a Jesus de Nazaré, porventura não seria ele o Cristo? Aí Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem ver. Aí quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus diz: Natanael, eis aí um verdadeiro israelita, quem não há dolo, quem não há mentira. Mas saiba de uma coisa, ainda antes de Filipe ir te chamar, eu te vi debaixo da figueira, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael diz: verdadeiramente esse é o Cristo. Aí Jesus diz assim: por quê? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Eu te digo que ainda as coisas maiores verás. Nessa noite Deus te diz: você ainda vai ver coisas maiores acontecendo na sua vida. Aí alguns teólogos dizem que Natanael, há uma divergência entre por que Jesus falou isso. Será que Natanael realmente estava debaixo da figueira, estava longe de Jesus, e Jesus porventura estava numa montanha, e quem sabe quem está de longe pode ver alguma coisa? Alguns teólogos dizem que Natanael tem mais ou menos a idade de Jesus, e quando houve aquela lei de Herodes, o grande, de matar os meninos quando Jesus tinha 2 anos de idade, alguns teólogos dizem que Natanael, os pais de Natanael, pegaram ele e cavaram um buraco debaixo da figueira, colocaram algumas folhas e esconderam ele debaixo da figueira. E era um segredo de família, para ele não ser descoberto e ser morto. E aí Natanael fica assustado. Mas Jesus disse: você fica assustado por causa disso? Eu te digo que coisas maiores verás. Mas a Bíblia diz que Jesus vai, sabe, a multidão vai seguindo a Jesus. Os paralíticos vão ser curados, mortos de 4 dias. A Bíblia diz que quando ele chegou lá em Lázaro, já cheirava mal, já fazia 4 dias.
E aí, a Bíblia diz que havia uma multidão chorando, e Jesus chorou, mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro. No capítulo 11 do livro de João, no capítulo 12, no primeiro versículo, a Bíblia diz que estava Lázaro, Maria e Marta, e havia uma multidão na casa deles, não só por causa agora de Jesus, mas para ver o ex-defunto Lázaro, que estava morto, mas Jesus o ressuscitou. Então a multidão seguia a Jesus, a multidão se espantava, a multidão ficava de maneira assim espantada. Como é que pode? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Certa vez Jesus perguntou: o que dizem os povos que eu sou? Aí disseram: um diz que tu és Elias, outro diz que tu és João, outro diz que tu és um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? O que diz que eu sou? Aí Pedro, falador, ele diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas de repente, um certo dia, semana passada foi a Páscoa, por isso nós servimos a ceia na Páscoa, porque eu quero toda a Páscoa servir a ceia. Mas o dia de ceia é o primeiro domingo do mês. E este é o primeiro domingo do mês, sim? Amém. Então todo primeiro domingo do mês tem a ceia aí, mas também na Páscoa nós também ceamos, quando é o domingo de Páscoa. Por isso teve ceia domingo passado e também tem ceia hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. De repente chega a Páscoa, e todas aquelas pessoas que tiveram encontro com Jesus, as pessoas estavam assim, meio que, sabe, é Ele o nosso Salvador, é Ele que vai nos redimir de Roma, é Ele que vai nos justificar, é Ele que vai ter esse jugo sobre nós, e nós veremos as profecias dos profetas se cumprir, e Ele vai reinar, Ele terá um trono aqui em Jerusalém, e Ele é justo, e Ele é bom, e Ele é poderoso, Ele é o Deus encarnado entre nós. Era o grito quando Jesus entrou em Jerusalém, a grande cidade. Era o grito que os povos se reuniam nas grandes avenidas, nas ruas largas, nas ruas movimentadas, ricos, pobres, cegos, todos aqueles gritavam nas alturas: Hosana ao Filho de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor no nosso meio. Glória a Deus. Só que alguns dias depois, em vez de um trono, Jesus recebeu uma cruz. Em vez de uma coroa de ouro, de pérolas e diamante, Jesus recebe uma coroa de espinho. Alguns dias depois, em vez de aplausos, de hosana nas alturas e festas pelo rei de Israel, Jesus recebe bofetes, murros, chutes, pontapé, chicotadas, cuspe na cara. Era zombado, desprezado, humilhado, castigado. Aleluia. E aquelas pessoas, até que no começo disseram hosana ao Filho de Deus, estava dizendo: crucificam, crucificam. Porque as pessoas mudam. Porque as pessoas, às vezes, é por um momento. É por um momento. Porque as pessoas, elas, quando está bem, Deus é maravilhoso. Quando as coisas estão mal, Deus, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não me viu, o Senhor não é mais Deus. Como é que é isso? Não, se não for o Senhor abrir a porta, eu vou mamãe menininha. Olha, Deus, eu te dou 15 dias. Senão eu vou lá fazer um trabalho de feitiçaria. Eu vou lá derramar sangue de galinha, sei lá o que, acender vela, jogar um búzio. Eu vou jogar na Mega Sena, se o Senhor não me enriquecer. Meu Deus. Porque as pessoas mudam. Porque as pessoas não, principalmente nos dias de hoje. E a Bíblia diz que em vez de um trono, ele recebe cruz.
Em vez de aplauso, ele recebe chicotadas, bufetadas, murros. Às vezes eu estou lendo e eu fico assim, meu Deus do céu. Tem esse negócio que a pessoa diz assim, será que eu joguei pedra na cruz quando está passando muita luta, né? Eu fico imaginando aquele soldado que, sabe, batia com uma cana, um pedaço de pau na cabeça de Jesus e dizia, vai, profetiza, para quem está se batendo. O outro, que quando Jesus falou algo para o sacerdote, deu um murro em Jesus. Eu fico imaginando que Deus tem misericórdia da descendência de todas essas pessoas. Mas como eu falei que eu é rápido, essa foi a passagem da introdução, porque eu li. Aí, de repente, os discípulos perdem a esperança e ficaram frustrados, entristecidos. Essa é a segunda passagem, o segundo ponto. E eles voltam. 2 deles voltam. Volta de Jerusalém para Emaús. E eles voltam entristecidos, eles voltam frustrados, eles voltam porque aqueles que eles depositaram a fé, aqueles que eles depositaram a esperança, aqueles que eles pensavam que seria o remidor de Israel, libertador de Israel, morreu. Já era o 3º dia, e eles desceram de Jerusalém, desesperançoso, triste, abatido, frustrado, sem confiança na política, sem confiança, sabe, na religião, sem confiança em um monte de coisa, sem confiança na família. Às vezes nós estamos assim. Nós recebemos, nós estamos aqui, e eu falei isso um pouco domingo passado na introdução do culto. E isso ainda arde no meu coração, porque eu me preocupo, porque eu choro, porque domingo passado eu chorei aqui. Não foi por mim, ou foi por mim também, Senhor, claro, com certeza, mas foi por muitos aqui que eu sei que não vai servir a Deus até o fim. Que quando as coisas apertar, que quando parece que as profecias não vão se cumprir, afinal de contas, já são 3 dias. Vão descer de Jerusalém, vão voltar, vão abandonar, vão largar, vão deixar para trás a Jesus, e lá na frente vão ser apóstatas. Vão dizer, quem? Jesus? Não conheço não. Eu tenho um tempo no meio deles. Não é assim que eles falam hoje na internet? Tem gente que diz assim, eu sofri durante 13 anos, 10 anos. Eu servi esse tal de Jesus. Não sei quanto de nós, os 2 desceram, voltaram, abandonaram, mas graças a Jesus, que Ele ainda vai atrás, que Jesus ainda vai atrás, aleluia, que o Espírito Santo vai atrás, até no profundo, no mais profundo abismo, Jesus, aleluia, vai atrás, alamando de cantar a sabe, irmão, durante algum tempo eu sou muito legal, eu sou sabor, eu estou evangelizando alguém, aí se precisar chorar, eu choro com a pessoa, se precisar, sabe, eu oro, eu falo as coisas lindas e maravilhosas, aí passa 1, 2, 3, não sei quanto tempo, primeira, segunda, terceira vez, daqui a pouco, quando a pessoa está assim, apesar que a Bíblia diz que a gente tem que fazer com mansidão, quando cobrar a nossa fé, eu digo assim, meu amigo, então tá bom, você quer vir nesse mundo? Você acha que a política vai resolver a tua situação? Que os políticos vão resolver? Você acha que o seu trabalho, o seu franco suíço, sei lá onde você trabalha, vai resolver essa situação? Porque, irmãos, a realidade da vida, hoje a realidade da vida é complicado. No mundo moderno de hoje, irmãos, nós queremos coisas que muitas das vezes não vamos alcançar. E ficamos tipo que frustrados. Lembra dos discípulos? Eles queriam, as pessoas, ele é o rei, ele vai reinar, ele é o tal. E fizeram aquele pacote, fizeram aquela visão, e vai ser maravilhoso e tal.
mas ao terceiro dia, na cabeça deles, ele tinha morrido. E nós, mentalizamos e tal, e hoje com esse negócio de internet, a gente vê as pessoas prosperando, a gente quer prosperar também, a gente vai prosperar em nome de Jesus. Nós vamos conseguir, mas não fique criando expectativa, além daquilo que você está vivendo. Viva, almeje, busque, trabalhe, faça, economia se for o caso, mas guarde o teu coração em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje em dia, irmão, deixa eu pincelar aqui. Hoje em dia a gente vê, até eu vejo assim também. Aí eu vejo o pessoal fazendo aquelas casas, às vezes a gente quer coisas, irmãos, que às vezes nem precisa. Coisa que a gente nem precisa. Coisa que a gente não vai desfrutar, coisa que a gente sabe, mas a gente sabe porque vê o outro tendo que quer ter também. Por exemplo, aí o iPhone 10, aí daqui a pouco o iPhone 11, não, mas agora é o iPhone 12, aí o iPhone, e o que tem o iPhone 12 por 13? É uma luzinha aqui que acende, mas é quanto mais caro, mas todo mundo tem, eu também tenho que ter também, afinal de contas eu sou filho de Deus. Mas a gente faz, a gente compra, a gente quer, porque está na moda, porque todo mundo tem, porque, aí dizia um amigo meu, chegou no Brasil, você está distante, isso aqui é do tempo do Hong Kong. E às vezes as pessoas que estão falando estão pagando uma dívida não sei de quanto lá, mas tem um iPhone não sei das contas lá. A gente quer. A gente quer. É bom a gente ter coisa boa. Eu quero ter coisa boa. Mas eu tenho que aprender que tudo tem seu tempo determinado. Aleluia! Eu tenho que descansar meu coração, minha alma, no tempo certo, na hora certa, se for da vontade dele. Eu vou trabalhar, mas eu não posso, tem pessoas que estão sacrificando a família para ter coisas a mais e mais, a família está sendo sacrificada. Aí Jesus desce, porque a realidade que eles não entendiam o que Jesus tinha pregado. Eles não entendiam a realidade do reino. Eles não entendiam que o reino de Deus é um reino que está em nós, mas que ainda vai e que está em nós sendo alcançado. O reino de Deus está aí, mas é um reino invisível, é um reino que trabalha em mim e em você, mas que no tempo certo, na hora certa, ele vai se estabelecer. Glória a Jesus. Meu Deus. Irmão, eu falei que ia pregar aqui uma vez sobre o milênio. Estou fazendo a mensagem. Ia pregar 2 semanas atrás, aí teve aquele negócio, muitas coisas não preguei. Só que eu creio num reino milenial, literal na terra, onde Jesus vai vir reinar. Aleluia. Jesus vai voltar e vai reinar 2000 anos aqui na terra. E eu estou lá com ele. Amém. E você também. E a gente vai ser. E aí, Neymar, essa casa aí, tá pago tudo aí? Se não tiver, é o reino de justiça. É reino de... Não tiver, eu tô por aqui. O quê? Eu falo, Jesus, a Bíblia diz, estaremos a gente falando. Ele já vai estar ouvindo lá em Jerusalém. Porque a gente vai estar, irmão Pedro, com o corpo glorificado. Glória a Jesus. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia. Ele comeu peixe e passou pela parede. Esse é o corpo que você vai ter durante o milênio. Glória a Jesus. Meu Deus. É, irmão Paulo. É, seu Vitor. A gente vai tirar onda. Literalmente, ó. Eu não ia brincar, irmã Alice. Eu não ia brincar. A senhora mandou brincar? Não, estou brincando. É que não dá, né? Mas eu vou lá. Vamos encerrar. Aí o texto diz que Jesus fala com eles. E veja bem que ele fala tudo no passado. Porque tem gente que só vive de passado. Nós esperávamos que era ele. Sabe, já é o terceiro dia. Jesus que era homem. Tudo que eles falam aqui, os dois discípulos, só falam no passado. Ele era, a gente esperava, não é mais. Sabe, então Jesus fala assim, ó nécio e tardio de coração. Não diz as escrituras que o Cristo, o Velho Testamento, não dizia que ele tinha que padecer e sofrer com tudo isso. E a Bíblia diz que ele começa falando de Moisés. E passou pelos profetas, anunciando, falando que era necessário que ele padecesse. Ele tomou sobre si as nossas dores e tal. Aí o discípulo, quando chegou à noitezinha, veja bem, 60 estádios. Um estádio é mais ou menos de
180 metros a 200 metros, vamos colocar 200 metros, vamos arredondar, dá mais ou menos aí uns 12 quilômetros. 12 quilômetros, não é não, mas a Bíblia já estava tarde. Aí os discípulos disseram assim: olha, já faz tarde, o sol já se inclina, entra conosco, fica conosco aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus pega o pão, e tendo pegado o pão, agradeceu. Aí a Bíblia diz que os olhos dele se abriram, porque ele estava com os olhos fechados. Irmão, quando a gente está a gente está às vezes na cegueira, quando a gente está na prova, na luta, a gente parece que não consegue ver saída. A gente não consegue ver que Cristo está ali na nossa frente, conosco, dizendo: eu estou contigo, não temas, eu estou do teu lado, não se assuste, não se assombre, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Está doendo, eu sou contigo. Está apertado, eu sou contigo, eu sou do teu lado. Aleluia. Jesus vai buscar eles lá. Aí a Bíblia diz que quando Jesus pega o pão e apresenta e dá graça, eles reconhecem. E na hora que eles reconhecem Jesus, some de frente dele, diante dele. Aí um olha para o outro assim, pensa: não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele discorria as Escrituras? É por isso, irmãos, que crente tem que ler Bíblia. Ler Bíblia. Para de estar ouvindo aí o mestre Guim falar. Para de estar ouvindo Chiquinho Brandão falar na televisão, na internet, TikTok. Você sabe lá se é verdade ou não. Se você não ler Bíblia, vai perder qualquer coisa. Aqui está a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, é verdade, meu Pai. Palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que na mesma hora, veja bem, eles disseram para Jesus: olha, entra conosco, o sol já se inclina, já se faz noite. Tem muito, estou aqui parafraseando o texto, tem muito ladrão aí fora. Sabe como é que é Jerusalém, né? Nas entradas, essas vielas, esses caminhos, esse deserto aí, tem muitos saltadores, roubadores de homem. Entra conosco, fica aqui está guardado, está aí protegido. Mas quando Jesus vem e um chacoalha, diz assim: ó, levanta-te, põe de pé, eu sou contigo, eu estou aqui, eu renovo as promessas, eu renovo as profecias, eu renovo as minhas palavras sobre ti. A Bíblia diz, traduz aí, varão, a Bíblia diz que eles levantam, põem de pé e voltam na mesma hora para Jerusalém. Não tem medo de ladrão, não tem medo de salteadores, não tem medo de ser roubado, de ser sequestrado e ser morto. Sabe por quê? Porque eles tiveram um encontro com Jesus. E voltaram para Jerusalém, voltaram para receber a bênção, voltaram renovados, voltaram esperançosos. Aleluia. Aleluia. Se põe de pé em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Deus quer renovar. Ele está dizendo: renova as promessas, renova as promessas. Renova, volta Pai, para as renova, promessas. Deus. Volta a fé, volta a esperança, volta a alegria, volta a paz. Alaia, sou. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito. Deus. Jesus. Ainda haverá alegria. Ainda haverá alegria. Ainda haverá alegria. Completamente. Jesus ressuscitou. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou. Alegra-te. Ai, Jesus. Amão de cantarabaçou. Abaçou de cantaramanas. Amassou. Sabe, Deus te levantou para você ser canal de bênção de muitas vidas. Deus te levantou para você ser canal de bênção por muitas vidas. Tem pessoas que estão sendo abençoadas através da tua oração. Tem pessoas que estão sendo abençoadas pelo dinheiro que chega na tua mão. Você tem dividido, você tem abençoado vidas e famílias. Ser fiel no pouco, porque no muito Ele vai te colocar. Deus vai te honrar. Meu Deus, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus. Nós não vamos ter tempo de orar, mas nós estamos fazendo a campanha na quarta-feira. Bispo Francisco, quarta-feira passada aqui foi uma bênção, houve cura, libertação. Deus esteve operando. O Bispo Francisco Garcias está conosco, lá do Rio de Janeiro, foi uma bênção na quarta-feira aqui. Essas quartas,
quarta-feira de abril, nós estamos nessa campanha, tem sido uma bênção. Eu não vou ter tempo de orar aqui na frente, mas na quarta-feira e no próximo domingo a gente vai estar orando aqui na frente em nome de Jesus. Nós vamos estar orando e depois nós vamos servir a ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, quem sabe muitos aqui nessa noite, ó Deus, estava descendo de Jerusalém, Senhor, da casa de paz, do lugar de paz. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Quem sabe que tem pessoas aqui nessa noite com a fé bem fraca, mirrada, pessoas em dúvida, pessoas desesperançosas, Senhor. Mas nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, renova para a glória e louvor do teu santo nome. Renova a fé, a esperança. Que eles voltem, ó Deus amado, a crer e a contemplar a tua glória, o teu louvor e a tua majestade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Amém. Em nome do Senhor Jesus.